Iniciando aqui então a série de vídeos Carreira no Divã. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Já faz um tempo que eu tenho intencionado fazer essa série por dois motivos. Primeiro, porque carreira é o meu tema de trabalho, é a minha área de formação. E divã porque, como psicanalista, eu sempre vou olhar com o meu óculos, né? Pelo ângulo de que a gente precisa sempre fazer uma análise mais detalhada, mais profunda, mais cheio de nuances sobre tudo que a gente vive na vida. E a carreira não deixa de ser uma dessas áreas que a gente precisa estar em constante análise sobre ela. E agora temos aí um apelo muito mais instigante, que é esse avanço exagerado, exacerbado, alucinado das inteligências artificiais. Então eu quis juntar essa minha abordagem em torno das mentorias de carreira com essa análise. Por quê? Porque as pessoas estão quase que em surto coletivo. Algumas de forma delirante, achando que a inteligência artificial vai assumir tudo em torno do que a gente faz, outras achando que não é nada disso, que é só mais uma modinha, que não é tanto assim. Então eu queria meio que traçar um caminho do meio aqui com vocês. Nem é tudo isso, mas também não é só isso. Então eu queria começar dizendo o seguinte: a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a inteligência artificial, ela não tem o poder de decidir quem vai perder o emprego. Na verdade, o que vai decidir quem vai continuar tendo uma trajetória profissional satisfatória, tanto financeiramente quanto existencialmente, quem vai definir isso é o comportamento humano. É a maneira como nós iremos nos comportar diante da inteligência artificial, de todas as possibilidades em torno da inteligência artificial, é que vai definir quem fica, quem sai, quem cresce e quem vai ser engolido. Então eu quero começar essa provocação justamente falando isso, né? Não é a IA que vai tirar o emprego de ninguém. É o comportamento que vai definir quem fica e quem sai. E antes de a gente falar sobre inteligência artificial, eu quero deixar claro o seguinte: essa live aqui não é para ensinar sobre inteligência artificial. É para falar de tudo em termos do comportamento humano e existencial em torno da integração com a IA. Outras pessoas têm muito mais autoridade e conhecimento do que eu para falar sobre a utilização. Aqui eu vou trazer o contexto da inteligência artificial e como que elas estão no nosso dia a dia e mais, como que elas estão condicionando a nossa forma de existir e de viver, muitas vezes sem até a gente perceber. Primeiro eu quero dizer o seguinte: a IA está no nosso dia a dia. Se você não sabe ainda disso, é importante eu pontuar. Quando a gente faz o desbloqueio do celular, ali tem uma inteligência artificial, tem um algoritmo por trás daquilo ali. Quando a gente, as correções de texto no WhatsApp, quando a gente está dedilhando ali uma mensagem, já é a inteligência artificial no nosso dia a dia. Quando a gente está vivenciando aqueles sistemas de recomendação, quando a gente entra no YouTube, abre o Spotify, quando abre a Netflix, ali não só tem já a inteligência artificial trabalhando, como tem também um algoritmo mapeando o nosso comportamento e fazendo ali as adaptações de acordo com os nossos hábitos de utilização. Fica tudo armazenado e o tempo todo aquilo vai sendo atualizado. Você quer ver um exemplo? Quando a gente abre a Netflix, às vezes tem um filme que a gente já viu ou um filme que a gente passou por ele em algum momento e intencionou assistir, mas de repente fechou, ou então começou e parou. Sabe o que o algoritmo faz? Ele muda a capa do filme para que a gente volte a ter interesse por aquilo ali. Claro que você já deve ter notado. Às vezes ele aparece com uma capa, o filme, aí você para, você olha, de repente não vê, ou então assiste, e aí a inteligência artificial muda aquela capa com a intenção de que você volte naquele conteúdo, ou seja, já é um condicionamento do nosso comportamento através da inteligência artificial no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente não se dá conta disso. Biometria, reconhecimento facial, segurança bancária, tudo isso é inteligência artificial. É tudo muito bom, mas qual que é o grande perigo por trás disso? Voltando na questão das recomendações, é que a gente vai sendo colocado dentro de uma bolha, vai sendo reforçado um viés de comportamento, fazendo com que a nossa visão de mundo, o nosso alcance de mundo fique limitado àquele nosso tipo de comportamento. E é exatamente aí que eu quero trazer essa abordagem do divã.
para que a gente comece a prestar atenção nisso, porque existem muitos perigos em torno disso. Reforçamento de ideologias, reforçamento de uma única visão sobre determinadas coisas. E isso, principalmente quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de entrega profissional, quando a gente fala de vivência de propósito, isso é extremamente perigoso, porque é exatamente isso que faz com que a gente fique estagnado. É exatamente isso que faz com que a gente perca a visão de futuro, a visão de crescimento, a visão de transformação. E quando a gente fala de inteligência artificial, a inteligência artificial ela ativa, né, quando você começa a utilizar e ela começa a entregar para vocês resultados. E aí eu já estou falando das inteligências artificiais como a Siri, como o Gemini, como o ChatGPT, como o Claude, esses que dão respostas em tempo real para gente, né? Qual que é o grande perigo? A gente vai criando ali uma conexão, ele vai mapeando o nosso comportamento, vai fazendo reforço positivo do nosso modo de agir e a gente vai começando a ter uma percepção de que o que a gente fala, o que a gente intenciona, o que a gente busca está sempre correto, que a gente está sempre assertivo, e a gente tem que ter um cuidado muito grande com relação a isso, porque a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso aprimoramento das nossas habilidades vem da percepção e da consciência das nossas dificuldades. Então, quando tudo começa a ficar muito fácil, quando tudo começa a ficar muito ao alcance da mão, a gente tem uma tendência à acomodação e essa acomodação coloca a gente numa zona de risco de involução, de limitação do nosso potencial. Então, quando eu falo que a gente precisa pensar sobre essa questão da carreira na era da inteligência artificial, eu quero chamar a atenção para um ponto, porque nós estamos fazendo a pergunta errada. A gente tem se perguntado, né, é o motivo desse vídeo hoje aqui no canal, a gente tem muito se perguntado se a IA vai substituir as profissões. Mas, na verdade, a pergunta não é essa. A pergunta que a gente tem que fazer é se a inteligência artificial vai substituir alguns profissionais. Percebe a diferença? Não é se ela vai substituir algumas profissões, ela vai substituir alguns profissionais. Se a gente for fazer uma viagem, uma retrospectiva, a gente está em evolução o tempo todo. Houve uma época que havia o tear, né? Aquele tear de tecer ali as colchas, tecer roupas, tecer tecidos. E esses teares, eles eram considerados naquela época alta tecnologia, né? A própria a atividade do ferreiro, aquela coisa dali da fornalha, de aquecer o aço para modelar, tudo isso era considerado tecnologia naquela época. E foram aparecendo novas abordagens que foram tornando aquilo, colocando em desuso. Só que aí o que acontece? Quando a gente vem da era da agricultura, da era industrial, até mesmo da era tecnológica, da era da informação, que é essa que a gente está saindo agora, a gente vinha substituindo o que a gente chama de força e de competência técnica. Agora a inteligência artificial está entrando num outro cenário. Ela está entrando na área do conhecimento. E até então nós, enquanto Homo sapiens, né, enquanto seres pensantes, vínhamos acreditando que o nosso diferencial era o conhecimento, era a capacidade de entender e de aprender as coisas. Agora, a inteligência artificial generativa já está fazendo isso numa velocidade que nós, seres humanos, não conseguimos acompanhar. Mas o que é importante a gente entender? O que todas essas inteligências artificiais têm em comum? Elas repetem padrões, elas trabalham com repetições, elas têm uma facilidade muito grande para mapear e aprimorar procedimentos, né, promover automações, texto, imagem, código, processo. Nisso nós não vamos mais conseguir competir. Mas aí abre um ponto de reflexão que tem algo que a inteligência artificial, pelo menos por enquanto, e acho que até por um bom tempo, não vai conseguir reproduzir, é a questão da importância do sentido,
é a questão em torno da ética, da responsabilidade, das relações de confiança, da sinceridade, né, das decisões em torno de lideranças onde não há uma informação prévia, porque a inteligência artificial ela trabalha com um banco de informações. E nós temos o que a gente chama de intuição, o que a gente chama de senso crítico, de avaliação pessoal de determinados contextos. A inteligência artificial não tem isso. E eu estou trazendo esse ponto aqui, gente, porque nós estamos caminhando para um lugar, para um momento na história, onde todos nós teremos acesso fácil e, em muitos casos, gratuitos a todo tipo de inteligência artificial. Hoje o Google já, se você faz uma pesquisa no Google, você já tem acesso ali a uma inteligência artificial que já começa a conversar com você. Como eu disse, no telefone, o WhatsApp, é tudo de fácil acesso. Só que o que vai acontecer? Tudo que tem uma oferta abundante começa a perder um pouco o seu valor. E tudo que é escasso, tudo que é raro, tende a ter um valor maior. É assim com os minérios. A gente está falando agora de terras raras, né? Então, assim, tudo que tem uma certa dificuldade de você ter acesso tem um valor maior. Então, nós não estamos falando aqui da dificuldade de ter acesso à inteligência artificial. O que eu quero trabalhar com vocês aqui é duas coisas. Primeiro, como que a inteligência artificial vai se tornar sua aliada e como que tudo que a inteligência artificial não consegue entregar pode se tornar o seu diferencial se você estiver consciente disso e conseguir fazer bom uso disso. Então, primeiro, dentro daquela questão de tudo que a inteligência artificial consegue entregar. Nós hoje, profissionalmente, a gente pode entregar resultados muito mais rápido. Só que a gente precisa sair daquele lugar de que a gente não vai precisar refletir, avaliar, corrigir e ter o nosso próprio banco de informações para comparar o que a inteligência artificial nos entrega. Porque volta no que eu já falei aqui. Se a gente recebe tudo e deixa o nosso senso crítico de lado, a gente cai num risco muito grande de entrar naquilo que a gente chama de viés. É sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo jeito, é sempre a mesma direção. E aí a gente cria, né, uma bolha em torno da gente com a utilização indiscriminada da inteligência artificial e a gente passa a acreditar num mundo que parece realidade, que tem toda uma estrutura, que tem todo um aparato de informações reunidas, mas que está ali dentro só daquele nosso comportamento mapeado pela inteligência artificial. E aonde que é o grande perigo disso, gente? Quando a gente fala de política, quando a gente fala de religião, quando a gente fala de percepção social, se a gente não entender agora essa análise por trás de tudo que a gente recebe da inteligência artificial, a gente vai começar a tomar como verdade absoluta coisas que são completamente enviesadas. Coisas que estão completamente alinhadas e validando o nosso modo de pensar, que pode não estar certo. Validando a nossa maneira de enxergar a vida, de enxergar sentimento, de enxergar propostas que já não estão tão depuradas e tão limpas assim, e isso pode colocar a gente numa situação muito delicada. Essas pessoas que não têm senso crítico é que vão começar a cometer grandes erros profissionais, vão começar a ter entregas muito limitadas, e quando isso for confrontado com a realidade, quando isso for confrontado com as necessidades reais dos seres humanos, isso vai ficar muito difícil de ser sustentado, isso vai ficar muito difícil de ser validado e a gente vai começar, sim, a correr risco na nossa entrega profissional. Então, falando aqui de uma forma mais objetiva, vou começar a classificar aqui, nomear, para que você possa analisar. A gente tem alguns perfis que eu até anotei aqui para a gente não perder, alguns perfis que ainda têm um certo lugar no mercado de trabalho, mas que não vai ter mais, que é o executor. É aquele que executa o que lhe é pedido e às vezes faz isso muito bem. É aquela pessoa atenciosa, preparada, tecnicamente qualificada, que o que chega na mesa dela, ela consegue desembolar. Mas quem é o executor hoje? Quem só executa aquilo que lhe é pedido, algo que é fácil de ser pedido, tudo que é fácil de ser pedido e acolhido para alguém executar, pode ser terceirizado por uma IA. Então, quem é um bom executor,
mas que não pensa, que não se antecipa, que não cria, esse começa a estar em absoluto risco profissional. E quando eu falo risco, não é daqui um ano, não. É daqui meses. Né? Então, o executor hoje, aquela pessoa que tem uma qualificação técnica e que faz o que é pedido, que está debaixo ali de alguém que pensa por ele o tempo todo, pode começar. E existem profissões assim. Existem aquelas profissões que elas são, o que a gente chama de profissões de base, que é só para poder executar a demanda. O especialista, aquele cara que é muito bom numa determinada coisa. Por exemplo, vou trazer aqui quem faz contratos, quem é muito bom de contrato. Gente, hoje com o banco de dados que a inteligência artificial tem, quem trabalha com contratos, quem trabalha com redação, quem trabalha com construção de texto, pura e simples, hoje, se não se atualizar, se não entender narrativa com contexto, entendendo exatamente o público para quem escreve, o público para quem constrói, não tem como competir com a inteligência artificial. Vai ser algo assim impensável da gente acompanhar. Então, tem também essa questão em torno da execução técnica. Por mais elaborada que seja, hoje a gente não consegue competir. Então, falando de uma forma assim mais prática, mais objetiva aqui, o que eu quero dizer para vocês, gente? A gente pode nomear esses padrões de uma forma muito pontual e assertiva. Por exemplo, padrões de profissionais, profissões hoje que a gente entendia, né, como executores, né, muito bons técnicos, mas que trabalham em cima da execução de algo que é pedido. Toda tarefa hoje que pode ser descrita e solicitada de forma precisa, ela pode ser executada por uma inteligência artificial. Uma tarefa que tenha um passo a passo, ó, faça isso, desse jeito, ela já pode ser totalmente terceirizável por uma inteligência artificial. Né? Então, o burocrático, né? Aquela pessoa que trabalhava muito com atividade repetitiva, aquela burocracia, o procedimento, o formulário, ficha, passo a passo, aquela coisa toda, tudo que você pode entregar para alguém em formato de padrão, de passo a passo, hoje a inteligência faz. Com muito mais facilidade, com muito mais assertividade. Então, esse tipo de profissional pode começar a pensar. E eu vou entrar em detalhes aqui logo com relação a isso. Qual é o profissional que hoje começa a ter um lugar mais promissor nesse movimento da inteligência artificial? O profissional curioso. Você tem que ser curioso, você tem que pelo menos ter interesse. Sair daquela zona de conforto, daquilo que você faz e sempre se perguntar: como é que isso é feito? Por que é assim? De onde veio essa resposta? Por que isso é construído dessa forma? Inclusive para que você não caia no viés ali das inteligências artificiais, consiga perceber quando você está dentro de uma bolha. Vou dar um exemplo para vocês que geralmente eu faço. Eu não sei se você já reparou, quando você está numa rede social, qualquer uma delas, vou pegar o Instagram aqui, que é, né, hoje em dia muito utilizado, porque está dentro da estrutura da Meta, para você entender. Se você curte ou para e assiste um vídeo de cachorro, vai começar a vir uma sequência de vídeo de cachorro, de pet, de gatinho, de animais para você. Se você para e vê um vídeo sobre veleiro, ou sobre asa delta, sobre montanhismo, sobre qualquer tipo de esporte, vai começar a vir um monte de coisas para você. Se você olha ali alguma coisa sobre turismo, sobre Salvador, sobre Bahia, vai começar a vir um monte de coisas. E isso é que eu falo para vocês, que é o viés que o algoritmo mapeia no nosso comportamento e começa a nos soterrar, a nos cercar daquilo ali. E qual que é o perigo, gente? Você passa a viver numa realidade muito tubular. Algo que te priva muito de muitas outras coisas. Por exemplo, se você olha um conteúdo produzido por um grupo político, por uma comunidade política com uma tendência mais de direita, vai começar a aparecer para você só coisas sobre aquilo ali, e aquilo vai parecer a verdade absoluta para você. Se você curte algo só de esquerda, ou para poder consumir conteúdos que têm uma tendência a ter uma visão mais de esquerda, o que vai acontecer? Você vai ser direcionado para outros produtores de conteúdo, para outros vídeos, para outras coisas que validem aquilo ali. E aí, se você não tem essa
consciência curiosa, de formar um pensamento sobre aquilo ali, de formar um senso crítico sobre aquilo ali, você vai ficar envolvido num determinado ponto de vista, num determinado roteiro, num itinerário, que vai trazer para você só aquilo ali. Né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de utilizar o chat GPT, mas toda vez que você começa alguma coisa, que você pede alguma coisa para o chat GPT, ele te dá uma resposta que ele começa te validando. Nossa, muito bom isso. Ah, que interessante isso que você trouxe. Ah, essa sua visão é muito importante. E aí ele começa a desenvolver aquilo ali com você. E se é algo que não é tão positivo assim, a maneira como ele conduz começa a fazer você acreditar que é. E se você não tem um senso crítico, se você não tem uma curiosidade de ir um pouco mais a fundo naquilo que está sendo trazido, você vai ser cada vez mais convidado, você vai ser cada vez mais colocado ali naquela posição de confiar 100% no que está sendo entregue. Isso é um perigo enorme. E aí, saindo dessa camada da curiosidade, vem um outro tipo de profissional que vai ser muito validado, vai ser muito valorizado no futuro, que é o estrategista. O estrategista, ele sabe fazer as perguntas certas. Ao invés de ele fazer uma pergunta mais limitada para todo tipo de inteligência artificial, ele vai ser estratégico, ele vai dar comandos onde a própria resposta, o próprio resultado que ele vai receber já vai ser um resultado mais amplo, mais depurado, fazendo com que ele tenha mais pontos de análise sobre o que está recebendo. E claro, também em cima disso vai ter condição de entregar mais coisas. Outro profissional que vai ser muito importante, independente da área de atuação, é o integrador, é aquele que consegue conectar coisas, porque é exatamente o que a inteligência artificial faz. Mas se você consegue conectar coisas que têm profundidade, coisas que têm nuances humanas, você vai conseguir trazer a tecnologia para aquilo que é humano e pegar aquilo que é humano e potencializar usando a tecnologia. Porque hoje, assim, a gente está muito nessa. Ou entra naquele lugar de que a inteligência artificial vai destruir os empregos e quem não souber nada sobre inteligência artificial não vai ter chance, mas a gente precisa colocar isso no lugar certo. Quando eu falo chance, quando eu falo da importância da gente acompanhar, é da gente entender que nós estamos vivendo num contexto hoje onde quase tudo que a gente utiliza já é conduzido ou aprimorado por uma inteligência artificial e a tendência disso é aumentar. O que eu falo que é o ser engolido e a necessidade da gente aprender? É você estar consciente disso, é conseguir mapear, entender, conseguir visualizar que há uma inteligência artificial ali e que se há uma inteligência artificial, há o que a gente chama de algoritmo, que é uma inteligência conduzindo aquilo ali, uma inteligência por trás daquela resposta e daquela condução. E é exatamente esse algoritmo que você precisa estar consciente dele, sempre se questionando, sempre tendo uma visão mais ampla, uma visão mais estratégica sobre como que você utiliza. Às vezes se desafiar, por exemplo, a não usar o corretor de texto do WhatsApp, é uma coisa muito simples. Mas às vezes você já se deu conta que você está às vezes, deixando de ter uma consciência da própria ortografia do seu idioma nativo? Gente, as pessoas estão deixando de escrever, estão parando de escrever, estão delegando isso 100% para a inteligência artificial. Né? Construir pensamento, construir contexto, e aí vem para um outro tipo de profissional que vai ser muito valorizado, é o comunicador, é o profissional que entende de narrativa, é o profissional que entende de contexto afetivo, que sabe colocar a tecnologia dentro de um contexto existencial, para que ele tenha ali, como é que eu digo para vocês, que ele tenha realmente pouso, que ele tenha base, que ele tenha sustentação. Então, é sobre isso que eu falo quando a gente está falando de inteligência artificial, entende? E claro, o analítico, mas não o analítico como a inteligência artificial, o analítico que vai avaliar tudo isso e vai conseguir perceber
quando um determinado grupo de pessoas ou um determinado movimento em torno de um produto, um determinado resultado em torno de uma campanha está acontecendo justamente por causa de um viés, por causa de uma bolha, por causa de um pensamento limitado que o algoritmo valida e potencializa. Então, nada é 100% uma coisa só. E é claro que isso que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade, mas qual que é o problema? A inteligência artificial está potencializando isso. As pessoas estão cada vez mais sendo colocadas em afuniladas, e aí o pensamento crítico desaparece. E quando o pensamento crítico desaparece, a gente fica muito mais manipulável, a gente fica muito mais susceptível a conduções de quem assume a liderança dentro daquela bolha. E isso é que é perigoso. É isso que nos rouba a humanidade. Eu ouvi cada coisa, gente. Eu cheguei a ouvir uma história de que a inteligência artificial, as empresas iam automatizar tudo e os governos iam ter que entregar uma renda, um teto de renda para as pessoas, porque ninguém mais ia ter emprego, todo mundo ia ter um teto. E aí eu fiquei pensando, aí vem a questão analítica. Vamos imaginar que isso fosse verdade. Aí você imagina uma empresa que vai automatizar tudo, tudo vai ser robotizado e não vai precisar da mão de obra humana para aquilo ali. E aí as pessoas vão receber uma renda do governo, que provavelmente vem do imposto dessas empresas automatizadas, para que elas compram tudo aquilo que está sendo produzido pela empresa, para que elas consigam consumir aquilo que a empresa está produzindo numa velocidade absurda, com o dinheiro que é do... Gente, não faz sentido. Na minha cabeça não faz sentido. Se eu estou pensando de um jeito limitado e você que está me ouvindo sabe explicar isso de uma outra maneira, economicamente viável, então, por favor, coloque aqui nos comentários, porque eu estou aberta a entender, eu estou aberta a pensar, mas num primeiro momento, para mim, não faz sentido. Então, existe algo humano que precisa ser mantido. E aí é que está o grande problema por trás das inteligências artificiais. Então, quando a gente terceiriza a escrita, quando a gente terceiriza a memória, quando a gente terceiriza a criatividade, quando a gente terceiriza a reflexão, a gente corre um risco de perder tudo que a gente pode extrair da inteligência artificial e sim, inverter e entrar naqueles cenários malucos de filmes onde a gente é, como é que fala? Escravizado pela máquina. Porque o que faz a máquina não é a máquina que nos escraviza. Somos nós que terceirizamos a condução da nossa vida para a máquina. E isso é uma reflexão muito profunda. Por isso que eu falo que a gente precisa levar a nossa carreira para o divã. E tudo isso tem a ver com carreira, gente. Por quê? Porque carreira, trabalho, profissão é onde a gente constrói a nossa produção de receita. E não existe vida sem produção de receita. A gente tem que sair dessa visão romantizada de que a gente vive sem dinheiro porque não vive. Dinheiro, esse movimento em torno da economia é uma coisa interessante, porque até para você sentar num parque, o dinheiro é necessário. Porque mesmo que você não gaste o dinheiro para ir ao parque, há a necessidade de que haja um investimento financeiro para que aquele parque esteja ali, para que ele esteja limpo, para que ele esteja em condição de ser utilizado. Então, não vamos entrar nesse viés de que o dinheiro é desnecessário. E eu sempre falo da carreira porque você precisa ser uma pessoa. Se você é um adulto, você precisa produzir. E a gente produz através da nossa entrega para o mundo. Então, eu sempre vou unir carreira com estabilidade financeira com estabilidade existencial. Você não consegue existir se você não consegue fazer a manutenção dos seus custos, dos seus gastos, das suas necessidades. Boa parte das pessoas que chegam para fazer terapia, para poder passar por um processo analítico, elas vêm justamente dessa percepção da falta. Quanto maior a falta, maior o conflito existencial. Então, eu sempre vou falar da importância profissional, da importância da carreira, para que a gente sempre leve a nossa carreira para o divã, porque além da questão financeira, você tem que entender o sentido do seu trabalho e o sentido do que você faz com o fruto do seu trabalho. Por isso que eu sempre vou voltar nessa proposta da carreira do divã. Voltando na questão da terceirização da nossa vida para a máquina, quando a gente
coloca o planejamento da nossa existência, a nossa argumentação existencial, a nossa narrativa de coletividade, a nossa tomada de decisão na mão da inteligência artificial, a gente começa a correr risco. Tem pessoas hoje que estão começando a conversar com a inteligência artificial sobre o tipo de pessoa que ela precisa procurar para um relacionamento. E aí ela escreve lá e a inteligência artificial fala e ela começa, coloca aquilo ali e aí parece que entra num padrão de procurar uma coisa que é construída e aí daí vem um sofrimento muito grande, porque você está terceirizando uma coisa que é cheia de imprevisibilidade, que é cheia de contextos que por mais que a inteligência artificial queira mapear e te entregar, vai faltar. Porque o que chega para mim entra, né? A gente tem aquele processo de entrada, processamento e saída. Quando entra uma coisa aqui para mim, o que entra para mim entra para você. Só que quando passa por um processamento, vai passar por um processamento de tudo que eu sou, de como eu existo. E aí vai ter uma transformação. E na hora que sair aqui, vai sair algo diferente. Entrou lá a mesma coisa para mim, entrou a mesma coisa para você. Mas aquilo que entrou para você encontrou um monte de coisas em você, na sua vida, no seu contexto, que eu não tenho. Então a saída não vai ser a mesma. E esse é o grande problema quando a gente terceiriza as coisas para a inteligência artificial, né? Então, quando a gente fala da capacidade de entrega da inteligência artificial, a gente não pode dissociar da capacidade de entrega da inteligência artificial o motivo pelo qual a gente está em busca daquele resultado, daquela entrega. Porque a inteligência artificial não tem motivo nenhum para poder produzir resultado, mas nós temos. E é isso que a gente não pode perder. E aí vem aquela questão, né, que a gente precisa raciocinar. Quem controla as perguntas vai controlar o futuro. Então a gente precisa aprender a perguntar. E a gente precisa aprender a questionar, inclusive os resultados e as respostas que a gente recebe da inteligência artificial. É isso que vai nos blindar, que vai nos tornar essencial, que vai fazer com que a gente continue enxergando o que está além do algoritmo. E esse enxergar o que está além do algoritmo é que nos traz no ponto central disso que eu quero trabalhar com vocês aqui. O que a gente não pode perder? O que vai definir a carreira do futuro? O que vai definir o profissional do futuro? Consciência. E a gente está perdendo a consciência. Volto lá na questão do viés. A gente está se deixando levar por uma bolha construída por um algoritmo e comprando como verdade absoluta um pensamento que muitas vezes nem é nosso. Que começou talvez porque o algoritmo entendeu numa determinada ação que a gente fez que a gente gostava, precisava ou queria determinada coisa. E aí começou a reforçar aquilo ali. Então, se a gente perde essa consciência, perde essa noção do porquê que eu estou validando certas coisas, a gente perde essa essência e esse valor imensurável que é inerente ao ser humano. Outra coisa, a adaptabilidade. A gente precisa saber se adaptar inclusive a esse contexto agora de inteligência artificial, mas se adaptar de uma forma que nos proteja, nos adaptar de uma forma que a gente consiga entender o que é novo, o que é bom, o que é necessário e o que é só uma repaginação, é como se fosse assim uma reforma de algo que é antigo, mas que é apresentado de um jeito novo, e se a gente não tiver muito atento, a gente acaba achando que é uma coisa nova, como por exemplo conceitos filosóficos, visão de vida. Às vezes a gente escuta determinadas coisas como fulano é conservador, e aí parece que é uma coisa nova, quando fulano tem é mais arrojado, e aí essas coisas elas vão recebendo uma pincelada aqui, outra pincelada ali, parece coisas novas, mas elas estão lá dentro da nossa fundamentação, lá da fundação existencial, da nossa ética, da filosofia, do contexto, do conceito humano, daquilo que nos faz, pelo menos, sermos pessoas empáticas, entender o lado do outro, flexibilidade. Então, se a gente não tem essa adaptabilidade para poder entender
a mudança dos contextos, mas também separar o que é novo daquilo que está só sendo remodelado, porque as inteligências artificiais, principalmente essas que estão aí junto do Google, Gemini, Cloud, GPT, Dola, essas inteligências artificiais, se você parar para pensar direitinho, elas fazem uma espécie de uma reestruturada, uma reconfigurada nas coisas e entrega como se fosse algo novo, mas não é novo. Só que a gente precisa ter esse olhar. Então, assim, a gente não pode perder a nossa adaptabilidade a isso tudo, mas mantendo a nossa essência humana. Pensamento crítico, gente, isso vai ser extremamente valioso. Quem vai comandar o futuro, quem vai tomar grandes decisões, quem vai conseguir realmente ter acesso ao que há de melhor que o futuro nos reserva, é quem conseguir manter pensamento crítico. É quem conseguir escutar as coisas e falar, tá, mas deixa eu comparar isso aqui com outras coisas. Deixa eu avaliar, não vou aceitar essa resposta pronta. Será que é só isso mesmo? Deixa eu confrontar isso com outras coisas. E aí vem aquela questão, confrontar com o quê? Com que outras coisas se você não segue aprendendo? Se você não segue evoluindo? Se você terceiriza a sua capacidade de aprendizado, sua capacidade de construção, de coisas novas, de escrever um texto, de trabalhar suas emoções, de se conectar com outras pessoas. Se você terceiriza tudo isso, quais serão as referências que você terá para confrontar o que você recebe e desenvolver pensamento crítico? A gente não pode ter preguiça de pensar. A gente não pode ter preguiça de ler sobre vários assuntos, ler vários autores com pensamentos diferentes, olhar várias propostas políticas com pensamentos diferentes, entender de arte, entender de relacionamento, visão, orientação, coisas que são diferentes, pelo menos para a gente desenvolver pensamento crítico, para a gente não só comprar uma verdade que é colocada dentro da nossa cabeça por um viés de algoritmo no qual a gente cai e que o reforço começa a fazer parecer que é correto, que é certo, que é assim que tem que ser. E aí a gente vai perdendo o senso crítico sem se dar conta. É a questão do valor humano, gente. Não sei se vocês têm acompanhado, cada vez mais a violência, cada vez mais a agressão, cada vez mais a coragem de falar coisas duras com os outros, principalmente através das redes sociais, está escalando de uma maneira que assusta. A violência, a capacidade de ferir, de atentar contra a vida de outra pessoa, parece que quanto mais a gente evolui, mais a gente perde a nossa humanidade. Isso é extremamente perigoso. É como eu falo, a internet conectou o mundo e nos desconectou do outro. Nós estamos conectados ao mundo inteiro, mas nós perdemos a conexão com o nosso próximo, nós perdemos a conexão com o nosso lado humano. E esse tipo de coisa a gente tem que ter muito cuidado, porque a inteligência artificial está tomando espaço cada vez maior. Em tudo, no trabalho, na medicina, né, no nosso lazer, na escrita. Se a gente não preservar o que é humano, a gente vai começar a ficar uma coisa oca, sem alma por dentro. Então eu quero já encerrar propondo uma reflexão aqui, que vale para o seu trabalho, vale para a sua vida, mas a gente está focando aqui no mercado profissional. Se hoje todas as inteligências artificiais desaparecem, todas as ferramentas de tecnologia desaparecessem, se tudo que você tem hoje de suporte à sua disposição desaparecesse, o que você conseguiria entregar? O que você entende ainda que é uma habilidade inerentemente sua, uma capacidade de pensamento, de resolução de problema, de criar solução que você sabe que tem? Essa resposta é o que vai te direcionar e fazer você entender quais chances você segue tendo na vida. Quanto que você ainda vai estar preservado diante de toda essa mudança acelerada que a gente está vivendo no mercado.
Se desaparecesse tudo, você consegue abrir um livro hoje, ler e interpretar? Você consegue manter o seu foco de atenção para fazer um resumo? Você consegue hoje, se você precisar, construir um texto para sua rede social sem que o ChatGPT te ajude? Você consegue descrever uma emoção, um sentimento, um incômodo, um desconforto, sem que você faça isso de maneira rasa ou terceirizando para os outros o que você está sentindo, apenas se entendendo mesmo, falando do seu sentimento, de como aquilo processa e age dentro de você. Tô perguntando isso porque hoje a gente percebe que as próprias séries, né, as propostas que a gente vê hoje em vários formatos, seja dorama, seja as propostas hot, seja as séries míticas, as séries oníricas, tudo isso, de certa forma, tem sido muito usado para as pessoas descreverem sentimentos, emoções. Eu vejo muito nas redes sociais hoje as pessoas, inclusive, descrevendo transtornos, falando de coisas. Ah, o fulano é psicopata. Nossa, não sei quem é narcisista. Ah, não sei o que, sabe? É uma pessoa, é bipolar. E às vezes são descrições que você utiliza, porque você viu isso num filme, viu numa série, viu numa live, viu num vídeo, mas você não sabe na profundidade o que é aquilo, nem sobre você mesmo, nem sobre o outro. As pessoas hoje falam de autismo, as pessoas hoje falam de borderline, falam de coisas que são extremamente complexas, delicadas, com muita nuance, e usa isso como se fosse assim: fulano é jogador de futebol. Ciclano é cantor. E aí vira só um rótulo, uma classificação, sem entender a profundidade daquilo. Por quê? Porque a gente hoje tem deixado as coisas entrarem, porque são ferramentas que a gente tem, é acesso ao conhecimento. A gente está falando aqui de ferramenta, mas se todas essas ferramentas, tudo isso que é disponibilizado, desaparecesse, você saberia discorrer, conversar, falar, entender, nomear as coisas? Ou você precisa desse contexto, né? Eu, por exemplo, fico vendo aí como que às vezes as pessoas usam o termo tóxico. Ah, meu chefe é tóxico, meu marido é tóxico, meu namorado é tóxico. E, eu tô num relacionamento abusivo, esse lugar é abusivo. E não vai a fundo na análise do que isso quer dizer, e também não vai a fundo de como que você colabora com as suas atitudes ou com a ausência de atitudes, com o seu posicionamento, com a ausência de posicionamento, com a sua habilidade de fala, com a sua ausência de habilidade de fala, como que você contribui para todo aquele contexto. Então, quanto mais consciência, pensamento, senso crítico você tiver, mais tudo isso vai poder ser utilizado por você de uma forma muito mais assertiva, que possa produzir resultados mais efetivos. Desculpa. Então fica aí essa minha provocação de levar a carreira para o divã. Como eu falei, o objetivo dessa live não era a gente falar aqui de ferramentas, mas do porquê usar ferramentas, de como usar as ferramentas, de como esse impacto das ferramentas, das inteligências artificiais, de toda essa tecnologia pode causar na nossa vida. Porque depois você pode usar qualquer uma que você quiser, mas saiba o porquê você está usando. E você pode ver cada uma delas chegar no seu trabalho, na sua profissão, te desafiar. Não é isso que vai te tirar do mercado, mas a maneira como você vai se comportar diante disso, né? Se você sabe que a gente pode trazer isso para um contexto bem, minimizar bastante, né? Algumas pessoas começam a ter condição de aprender a dirigir e ficam loucos com isso, enxergam isso de uma forma, sabe, maravilhosa e tal, e vai para a autoescola e aprende sozinho, não sei o que, e tira carteira e não tem problema nenhum. Outras pessoas olham: nossa, eu não, de jeito nenhum, não dirijo, eu tenho medo, não pego o carro, não sei dirigir. Às vezes até faz autoescola, tira carteira e depois não dirige. Por quê? Não tem nada a ver com direção, não tem nada a ver com carro, não tem nada a ver com a estrada. Tem a ver com o comportamento da pessoa diante ao acesso de uma tecnologia. Carro é uma tecnologia. É uma tecnologia para
aumentar a velocidade de deslocamento que a gente tem. Então, se a gente olhar para a inteligência artificial da mesma forma, você vai começar a pensar não na inteligência artificial, mas como você se comporta diante dela. E isso vai refletir na sua carreira, nos seus relacionamentos, na maneira como você enxerga a vida, no seu convívio social. Então, trazer essa reflexão para esse divã virtual que eu estou propondo para vocês aqui é exatamente isso. Por quê que você vai usar? Por que que não vai usar? Por que que vai impactar o seu trabalho? Por que que não vai impactar? São essas perguntas que vai fazer você permanecer nessa condição humana e vai fazer com que você encontre respostas e encontre possibilidades que a inteligência artificial não vai te entregar. Então, a gente precisa ter essa noção. Existe o humano entre tudo que está sendo construído e disponibilizado pela inteligência artificial e tudo que está saindo do lado de cá. No meio, existe uma pessoa que é você. E aí é o seu comportamento, é a sua forma de ver, é a maneira de você administrar isso é que vai fazer a diferença. Então eu queria te agradecer. E se você quiser fazer um diagnóstico sobre isso, olhar assim de uma forma mais pontual sobre as profissões, como é que isso impacta, como é que se blinda. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para um curso meu no Hotmart. É um curso rápido, não vou nem dizer que é um curso, é um diagnóstico rápido, um diagnóstico express. É bem curtinho, é super acessível o valor, mas é algo que vai ajudar você a aprofundar um pouco isso que eu falei aqui. Chama diagnóstico profissional. O link está aqui embaixo no vídeo. Quem sabe isso aí não vai ajudar você a abrir um pouco a mente. Eu vou encerrar por aqui, gente, porque, como eu disse, é uma série. Eu farei outros vídeos sobre esse assunto, trazer a nossa carreira para o divã. Hoje foi mesmo só uma provocação, tocar só em alguns pontos para que a gente consiga, a partir dessa reflexão, cavar mais fundo em outros aspectos. Mas eu não podia já começar uma abordagem mais profunda sem essa introdução. Então fica aqui essa introdução, fica aqui essa primeira provocação para a gente começar a puxar essas pontas e conseguir entender o que é o humano que vai ser raro e que vai ser caro, né? Como vai ficar cada vez mais fácil a gente ter acesso a todo tipo de suporte e apoio com a inteligência artificial, com tudo isso de tecnologia que está sendo entregue. Quem for a pessoa que tiver condição de entregar resultado de maneira personalizada, de maneira pessoal, esse profissional vai custar caro. E ainda haverá pessoas que desejarão contratar um ser humano e não uma máquina. E a pergunta é, você vai estar preparado? Você vai ser a opção? Você vai estar em condição de entregar algo completamente personalizado, completamente humanizado para quem tiver condição de buscar o seu trabalho, de contar com a sua entrega? Esse é o ponto. Porque a inteligência artificial, na velocidade que está indo, presta atenção no que eu estou te dizendo, vai virar commodity. O que vai ser raro vai ser o humano. E você precisa estar preparado, humano, consciente, senso crítico, pronto para fazer valer esse diferencial. Então eu te espero na nossa próxima live.